Aqui, para conhecimento também, a pergunta de cor ou raça ela é investigada desde o primeiro censo de 1872, o primeiro censo nacional brasileiro. Na pergunta de cor ou raça, a gente já tem, em 1872, as categorias de branca, parda, preta e cabocla, para os indígenas e a mistura de indígena com outra categoria de cor ou raça. Em 1890, a gente tem algumas mudanças nas categorias e, a partir de 91, a gente passa a ter a categoria indígena compondo, então, essa pergunta de cor ou raça, que passa a ser, a sua cor ou raça é branca, preta, amarela, parda ou indígena. Branca para a pessoa que se declara branca, preta para a pessoa que se declara preta, amarela para a pessoa de origem oriental, japonesa, chinesa, coreana, etc., parda para a pessoa que se declara parda ou que se identifica com a mistura de uma ou mais categorias de cor ou raça, branca, preta, parda ou indígena. E indígena para a pessoa que se considera indígena ou índia e que reside dentro ou fora de terras indígenas delimitadas pela FUNAI. Obrigado, senhora Marta. Peço permissão ao Jaime, ao Zequinha e ao Márcio para apresentar aqui um vídeo. A gente tem no Amazonas, notadamente em Manaus, que o mestiço é reconhecido por lei, uma reação muito grande ao termo mestiço ter sumido. O mestiço aparecia até o 1890, não é isso? O termo, a senhora mostrou um quadro aí, onde o mestiço aparecia, 1890. Mas eu quero mostrar aqui, aí as perguntas vêm depois. Eu queria mostrar esse vídeo aí, é o vídeo número 1. É o vídeo número 1. O presidente do Movimento Pardo Mestiço, Elderly Alves, também falou sobre os dados do IBGE e citou como um dos exemplos Manaus, que em 2010 tinha pouco mais de 4 mil povos originários, número que saltou para mais de 71 mil em 2022. E diz que a mudança é fruto do aliciamento da população mestiça em troca de benefícios. Em seguida, exibiu o depoimento de uma moradora do estado. O pessoal passando por aqui querendo transformar os mestiços em indígenas, por causa de benefícios. Inclusive, um parente nosso aqui, como ele começou a se envolver com a justiça, fazer coisas erradas, e por causa da justiça, o pessoal começaram a botar na cabeça dele que ele se fosse passar a ser índio, ele ia se livrar da justiça porque tinha advogado de graça e ele não ia ser preso. E foi quando ele começou a iludir também as pessoas. Elderly denunciou que a FUNAI tem desapropriado terras da população para os povos indígenas. Lá no Ciamissu, eles foram expulsos. E na época Dilma deu um kit lona e mandou eles, 3 mil famílias, para a beira da estrada. E deu para 400 índios o local do Ciamissu. Nós do Amazonas, se fomos expulsos, nós não temos estrada. Lá a gente mora na beira do rio. Nós vamos morar o quê? Aonde vamos morar? Dentro do rio? Hoje, como não há processo de demarcação, eu viro indígena, crio uma associação indígena e aí eu vou lá na FUNAI pedir que haja demarcação nessa área. É o caso, inclusive, onde está o potássio. Lá uma família virou indígena, aí botou uma placa lá, associação indígena tal, e aí agora requer que seja transformado em área indígena. Senhora Marta, no Amazonas é muito grande, viu? Muito grande mesmo. A senhora participou de um seminário chamado Não Sou Pardo, Sou Indígena, o Pardismo em Debate. A gente tem um vídeo da senhora aí, mas eu queria que a senhora explicasse para a gente isso. Eu não sou pardo, sou indígena. Uhum. Tem gente que insiste em ser pardo, né, que diz... O que a gente tem aqui, esse é o nosso questionamento, as instruções dadas ao entrevistador do IBGE determinam o quê? Quando o informante de pele clara responde que sua cor-raça é preta, isso não deve ser questionado. Eles instruem para isso. Assinala-se a alternativa preta. No entanto, quando a pessoa se declara morena, algo que todos entendem como quase sinônimo de pardo, as opções devem ser relidas pausadamente. Não ficaria claro aí que existe um viés na escolha opção preta? A senhora viu um depoimento. Eu posso lhe trazer 100 depoimentos
só trouxe um. É minha região. É minha região. Isso aí eu vi, não só chegou para mim. E a pergunta que fica é essa, eu queria entender, por que o termo mestiço sumiu? Em 1890 existiu o mestiço. Hoje tem pessoas no Amazonas, no Brasil inteiro, que se declaram mestiças. Há uma luta, inclusive, para que seja colocado de volta esse termo. Então, eu queria que a senhora me falasse sobre isso. Eu não queria mostrar o vídeo da senhora que tem aí. É um vídeo, acho que nesse seminário aí. Primeiro entender por que os mestiços sumiram e depois entender por que essa indução existe. Eu até acredito que o IBGE, na sua forma, no seu questionário, não faz isso, mas na prática é o contrário. E mais, com a presença de indígenas. Lá, quando vai, o IBGE leva também um indígena para reconhecer na área indígena. Outra coisa, eles determinam e valorizam uma terra, um terreno. Onde tem índio, tudo bem. E onde não tem índio, tem pardo e mestiço, mas aquela área é boa para ser solicitada lá na frente, a porca torce o rabo. Senão vai ser procurado, tem problema na polícia e o escambau. Isso é coisa minha, tá bom, senhora? Eu só queria que a senhora explicasse só porque o termo mestiço sumiu e o que a senhora quer dizer que não sou pardo, sou indígena. Obrigada pela pergunta. O termo mestiço ele apareceu apenas no censo de 1890 para substituir o termo pardo. Ele não funcionou bem para a população, então ele voltou ao termo pardo nos censos seguintes. Até hoje, a população mestiça ela vem usando o termo pardo como o termo que se aproxima mais de como ela se identifica. Em 2012, a gente fez uma pesquisa de percepção do pertencimento étnico e cor-raça, onde a gente testou possibilidades de mudar as categorias de cor-raça, mas elas não foram conclusivas e a gente não chegou a uma terminologia. E em 2016, quando a gente fez então essa consulta aos produtores e usuários de estatística pública, os órgãos eles pediram para a gente manter a cor-raça igual entre os dois censos, para a gente poder manter uma comparabilidade, considerando que era a primeira vez que ia estar 2 vezes seguidas numa década no questionário básico, que permitiria, então, fazer as estimativas populacionais. Então, o termo mestiço, respondendo à sua pergunta, ele entrou apenas em 1890, né? Antes até do IBGE existir, ele nunca mais voltou. Hoje, o termo que a gente tem, que atende essa população, é cor-raça parda. Exagerando um pouco, mas ecoando o grito dos mestiços, eu poderia dizer que o IBGE extinguiu os mestiços? Não, a gente não tem essa categoria. Mas não existe hoje o mestiço mais, existia. Hoje não existe mais porque o IBGE resolveu não colocar mais. Eu vou exagerar, eu poderia dizer que o IBGE extinguiu os mestiços do mapa do Brasil? Tem como responder. Tá bom. O que a senhora quer dizer que eu não sou pardo, sou indígena? O seminário Não Sou Pardo, Sou Indígena, o IBGE foi convidado a participar porque o movimento indígena tem uma crítica muito grande à categoria pardo. Então, eles pediram para a gente explicar o que é a categoria, por que o IBGE mantém essa categoria no cor-raça, porque eles alegam que o fato da gente ter a categoria pardo diminui a quantidade de indígenas no país, né? Então, o papel do IBGE foi de explicar as categorias de cor-raça, como que elas funcionam e quais são as definições de cada uma delas. Outra observação, a senhora Flávia falou que ele segue a metodologia, o IBGE não determina, vai lá. E eu perguntei no começo por que o IBGE recusa a recolocar o termo mestiço em substituição ao pardo no censo, onde ele constou em 1890, sob o argumento de que prejudicaria a série histórica, mas aceitou colocar o termo indígena em substituição à palavra caboclo, que constava no censo de 1872 e 1890. Então, está explicado. Eles vão seguir uma metodologia, determinam aqui, e ela falou que segue os padrões internacionais, e isso explica muita coisa. Segue os padrões internacionais que eliminaram mestiço e caboclo. Eu não sou, mas eu sou caboclo, eu não estou mais. Então, como é que eu vou responder se eu sou mestiço e caboclo, se não consta na pergunta? E me permita, Márcio, e está aqui, é do IBGE, a gente tirou do IBGE. Quando a pessoa diz, o informante de pele clara responde que sua cor raça é preta. O IBGE não questiona, preta, está lá, raça, está lá, preta. Mas quando diz que é parda ou mestiça, mas o senhor não tem lá indígena, quer dizer, essa indução aconteceu, independente do que elas estão dizendo aqui, porque elas estão falando do correto.
Mas no campo não foi correto. E tem aqui, Márcio, eu já passo para você, e é definitivo, senhora Marta, a senhora conhece o Tiago Moreira? Ele participou como pesquisador, ele é do ISA, Instituto Socioambiental. Olha o que ele diz, olha o que o representante de ONG diz. A diferença acontece porque as pessoas olham muito para a cor da pele, quando essa pergunta, qual é a sua cor, é feita. Mas quando você faz a pergunta a mais, se a pessoa se considera indígena, isso abre para uma série de outros critérios de etnia que a pergunta sobre cor não responde, afirma Tiago Moreira, pesquisador do ISA, uma das organizações da sociedade civil convidada pelo IBGE a acompanhar a elaboração do censo. BBC Brasil. A nossa pergunta, senhora Marta e senhora Flávia, é do movimento mestiço do Amazonas. Por que o IBGE atuou em Manaus, território étnico do povo mestiço? Lá tem uma lei que reconhece o mestiço como etnia. Tem uma lei em Manaus, na lei orgânica do município. Reconhecido como tal pela lei orgânica do município, visando a promover que mestiços passem a declarar-se indígenas. Não seria tipo eu dar duas opções, chegar para minha filha e não quero que ela torça pelo Flamengo, eu digo, minha filha, ó, você pode, o time que você quiser, Botafogo, Fluminense e Vasco. Menos o Flamengo. Menos o Flamengo, ela não vai ser flamenguista nunca. É o que aconteceu aqui, né? Sempre que você respondia pardo, tinha outro questionamento. Mas você não tem raízes indígenas, quando se declarava negro ou branco, não tinha questionamento nenhum. Aquela pergunta que eles fazem depois, mas isso é um comentário, vamos fazer depois. A senhora Marta, a senhora fala, reforçando o que a senhora Zaguinha está dizendo, a lei de cotas raciais em concurso público utiliza critérios raciais do IBGE. Então a gente fica muito preocupado, já não tem mais o caboclo, não tem o mestiço, o pardo vai sumir daqui uns dias. Entendam? As senhoras estão aqui porque nós consideramos o IBGE um trabalho de alta responsabilidade. Estão aqui porque o IBGE realmente é o foco do que o senador Marinho está dizendo. Nós estamos tendo problemas agora na lei de cotas. Os mestiços sumiram, os caboclos sumiram. E a gente está tendo problema, o senador Paim tem conversado muito, porque eu fiz uma emenda, né? Aquela época de classificação de uma banca composta que não reconhece os mestiços e duvida dos pardos. Sempre que alguém diz que é pardo, mas você não tem origem indígena. Eu tenho, minha avó materna era indígena. Né? Todos nós temos, mas se eu me considerar indígena, vou dizer que eu sou um demagogo. Muito obrigado pela presença das senhoras. Espero que tudo tenha saído bem. Tá bom? Nós temos as nossas dúvidas, tiramos algumas, continuaremos com as outras, mas isso são afirmações nossas. Mas no sentido sempre de, como legislador, tentar melhorar o que precisa ser melhorado. Tá bom? Muito obrigado pela presença.